Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nosso estúdio eu recebo Mirela Berger, que é pós-doutora em Antropologia pela Unicamp. Obrigada, Mirela, pela sua presença. Recebo também a professora Andréia Martim, que é professora do curso de Direito e está fazendo doutorado na PUC, em Direito Constitucional. Obrigada, viu, Andréia, pela sua presença também. E recebo o meu aluno Augusto Martim, é aluno do último ano do curso de Direito. Augusto, obrigado por você ter vindo também. O tema do programa Resenha Livre de hoje é a liberdade de expressão e seus limites. Vamos ver um vídeo. Vai ser enterrado amanhã no Guarujá, litoral de São Paulo, o corpo da mulher que foi espancada na rua por causa de um boato na internet. Ela deixou duas filhas, uma de 13 anos e outra de apenas 1 ano. A polícia investiga se o boato que causou a revolta surgiu na página Guarujá Alerta, numa rede social. Um dia antes da agressão, a página publicou: nossa equipe continua recebendo mensagens sobre uma suposta sequestradora de crianças na cidade de Guarujá. Informamos mais uma vez que até o momento não há nenhum registro de criança sequestrada na delegacia de Guarujá. A polícia também apura se a página Guarujá Alerta divulgou uma foto e este retrato falado da suposta sequestradora. Os populares resolveram fazer justiça com a própria mão. Nem, ainda que ela fosse culpada por tudo isso, não era esse procedimento. Andréia, você acha que esse acontecimento pode ser atribuído aos excessos da liberdade de expressão ou à liberdade de expressão absoluta? A liberdade de expressão, se a gente for analisar, voltando um pouco, antes de entrar propriamente neste assunto, ela não é um direito apenas, né? A liberdade ela é analisada sobre diversos ângulos. O ângulo sociológico, o filosófico, o religioso. No caso de você exercer o seu direito, né? Que aí no caso o direito também vai se enquadrar. Um dos âmbitos da análise da liberdade é o direito. Então, você exercendo o seu direito de se expressar e expondo essa opinião, né, ao público, esses meios de comunicação que utilizam dessa opinião, eles teriam que averiguar se esses dados são realmente verdadeiros. O que acontece hoje em dia? Não se averigua a verdade dos fatos, simplesmente se publica os fatos sem saber se aquilo é correto ou não. Então, o que essa mulher sofreu foi uma injustiça. Mas, por outro lado, se a gente pensar assim, em averiguar antes, né, a gente não cai no problema da censura e de avaliar também quem é que tem o direito de dizer o que é a verdade ou o que não é a verdade? Quem é que vai falar se isso pode ou aquilo não pode ir ao ar? Sim, aí a gente entra no conflito entre, né, a liberdade ser absoluta e a influência que o Estado tem em considerar, em levar em consideração esse direito à liberdade. Eu acho que existe, acho que o Augusto pode falar bem sobre isso, né, Augusto? Existe alguma maneira de você, não digo fiscalizar, mas existe alguma maneira de você separar a forma de veicular notícias, né? Nós vemos, nesse caso, é um jornal online do Guarujá, mas isso é só um exemplo do que ocorre a todo instante, em todos os momentos e em todas as mídias, principalmente aquelas que são propagadas pela internet, com uma total liberdade, uma irresponsabilidade que muitas vezes causa um dano que depois não tem como ser ressarcido. Aqui mesmo em Votuporanga a gente vê situações, casos, problemas com crianças, com adolescentes que são por colegas, a questão do bullying e a criança chega a ter problema, teve uma criança que quis até se suicidar por conta de ter sido exercido, né, de uma forma muito violenta essa liberdade de expressão. Então ninguém controla isso. Mas não existe na imprensa algum recorte, alguma norma a ser seguida? Não existe isso na legislação? Principalmente a TV, que é o principal veículo de comunicação onde as pessoas recebem essa informação, existem alguns princípios editoriais que pautam esses atributos de uma informação de qualidade, que seria a agilidade de informação, a própria correção com uma mensagem equivocada e a isenção. É claro que a maneira e a dificuldade com que essa notícia é lançada para o receptor
implica em várias consequências, como, por exemplo, essa mulher supostamente ela não teve o direito de ser analisada de uma outra forma, ela não teve o direito de ser julgada, como também acontece com pessoas que já foram julgadas incorretamente, elas não têm um direito de resposta. E isso implicaria uma dificuldade justamente para o próprio advogado. As dificuldades do advogado em defender uma pessoa, já que essa pessoa já foi acusada e sentenciada pela própria mídia. Então, acho que esses princípios editoriais, tanto da isenção como da correção e da agilidade da notícia, ela deve ser feita de forma mais harmônica e cuidadosa para que evite esse tipo de coisa. E no caso, como foi numa rede social, eu acredito que a internet, ao contrário da TV, ela é um pouco mais libertária nesse sentido. Porque ao mesmo tempo que você pode ser autor desse tipo de problema, a dimensão desse cyberespaço é tão grande que ao mesmo tempo que você provoca, que você é autor de uma notícia como essa, ou de qualquer outra calúnia, de qualquer outra injúria como essa, você também pode ser vítima desse tipo de assunto, de erro. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que a gente não está sabendo muito bem lidar com essa nova forma de comunicação. Porque são inúmeros os problemas relacionados à internet. Sim, principalmente a gente tem que lembrar também que por trás do direito à liberdade de expressão tem uma responsabilidade. Então as pessoas elas acabam usando esse direito. Eu tenho liberdade de me expressar. E eles esquecem que essa liberdade de se expressar tem uma consequência. Tem uma responsabilização. Mas acontece que a responsabilização, mesmo que você utilize, por exemplo, dos meios cabíveis para o ressarcimento, a reparação ela nunca é total. Não, mas o que eu quero... é como você jogar um travesseiro de plumas do alto de um prédio de 20 andares. Você nunca mais vai conseguir. Essa responsabilização que eu falo é que a pessoa que emite as informações, né, que emite sua opinião, ela tem que ter em mente que ela é responsável por aquilo que ela está fornecendo, aquelas informações que ela está expressando. O Sacre diria que a liberdade de expressão ela deve ser exercida com responsabilidade, porque se ela não for exercida com responsabilidade, ela deixa de ser liberdade de expressão. Então, é preciso você saber que se você falar o que você bem entender, você vai ser sancionado. Você tem que ter uma conscientização. Nesse sentido, a liberdade deixa de ser um dom ou algo assim eufórico e risonho e passa a ser, na verdade, um peso. Porque você tem que saber o que fazer com a sua liberdade. Né? A sua liberdade, ela implica em uma escolha. E essa escolha, ela pode ter consequências negativas. É isso que as pessoas deveriam saber, mas não sabem. Nessa linha, ele também vai dizer que a gente é condenado a ser livre, porque a gente tem a liberdade, mas a gente tem que pesar o tempo todo o exercício dessa liberdade. Né? E eu costumo dizer, minha mãe já dizia isso, que a liberdade de um começa quando termina do outro. Né? Então, você também não tem liberdade para falar tudo que você... Imagina, aliás, se a gente for pegar e pensar na liberdade mesmo, na palavra liberdade, nós não somos completamente livres, porque a gente vive dentro de uma cultura, com regras, com valores, com normas, com ética, com moral. Então a gente tem que se sujeitar a essas regras morais. Então, do mesmo jeito, eu acho que com a liberdade de imprensa, se você falar o que você bem entender, realmente você pode ferir outros direitos, como a igualdade, a dignidade humana, enfim, né? Você pode ir contra outros direitos em função do direito da liberdade. Por que você acha, Andréia, que existe uma resistência tão grande a qualquer tipo de regulação com relação à liberdade de expressão? Isso é um resto da ditadura? É um medo de um fantasma ou a assombração, né, da censura daquela época? Sim, o Brasil foi marcado pela época da ditadura, né, em que havia uma censura em todos os sentidos. Então, censurava-se educação... Prévia, né? Sim, censura prévia. Isso. Cultura, a arte, censurava-se tudo. Com a Constituição de 1988, a gente vê uma mudança, mudou totalmente. Houve uma abertura. Então, as pessoas, elas percebiam que o simples escrever uma música, como aconteceu com
muitos artistas nossos, né, não tinha mais reflexos como tinha antigamente. Então, como diz mesmo a nossa ministra do STF, Carmen Lúcia Antunes Rocha, ela fala que a liberdade de expressão, ela se engrandeceu com a Constituição de 88. E aí, com o advento da internet, né, que possibilita que todo mundo possa ter acesso à informação, se expressar de qualquer forma, esse direito teve um engrandecimento. Você acha que teve um engrandecimento ou existe um exagero e ele se tornou um problema? Eu acho que é o que a gente, retornando o que a gente falou, as pessoas não sabem o que elas fazem com a liberdade que elas têm. Então, nessa linha de raciocínio que a gente está indo, nós não podemos falar, então, em nenhum mecanismo legal. A gente teria que falar em educação. Não tenho certeza. Acho que a gente tem que falar em educação também, mas vários outros países têm cláusulas, né, que mediam um pouco essa liberdade de expressão e dizem que certas falas contra judeus, orientação sexual e tudo mais devem ser coibidas. Sim, porque a liberdade não é... A liberdade de expressão ou qualquer outro direito fundamental, ele não é absoluto. Ele esbarra, o meu direito à liberdade de expressão, ele esbarra no direito do outro à liberdade de expressão. Então, eu não posso simplesmente xingar o meu vizinho, falar que o meu vizinho é uma pessoa que não tem caráter, ou xingar mesmo, falar que ele que ele não paga ninguém, que ele deve para todo mundo, e ficar impune. Ou, por exemplo, falar que a minha vizinha é uma garota de programa, sem ter provas suficientes que isso. Eu estou me expressando, mas a minha liberdade de expressão, ela esbarra na liberdade do outro. Mas esbarra como? Esbarra como? Se a pessoa vai lá na internet e ela fala o que ela quiser. Sim, que aí o Estado, então, ele impõe mecanismos... O Estado se propaga. Sim, o Estado, claro... É aquele ditado, né? Utilizando na internet, caiu na rede, é peixe, nunca mais sai da rede. Mas o Estado, ele claro que de uma forma agora desatualizada, né? Porque o Estado não está conseguindo acompanhar... Eu acho que o Estado não está acompanhando de forma alguma o desenvolvimento dos meios de comunicação. Então, no caso, se eu coloco na rede que minha vizinha é garota de programa, eu vou sofrer as penas que a lei me impõe. Eu vou ser processada por crime de difamação. Estou difamando a minha vizinha. Então, só que acontece que essa regra que ela existia quando você fazia fofoca em cima do muro, ela se torna hoje muito leve, porque o dano é muito maior quando você coloca isso para o mundo inteiro. Antigamente, você poderia difamar a sua vizinha ali em cima do muro, com a outra vizinha. Hoje, não. Hoje uma pessoa vai na internet, aí não precisa ser pessoa comum e desinformada. A gente vê, por exemplo, tem alguns casos, eu estava vendo na pesquisa para o programa, estava vendo a Miriam Rios falando diante de uma tribuna, no microfone, todo mundo filmando, para o mundo inteiro ouvir. Né? Ela estava se posicionando com relação a uma questão da PEC, né? E ela dizia que ela entendia que a PEC não deveria passar, porque se ela tem, por exemplo, uma pessoa que trabalha na casa dela, que é homossexual, ela tem 2 filhas, ela vai sujeitar as filhas à pedofilia? Quer dizer, fez uma confusão, misturou tudo, né? O homossexualismo com pedofilia, enfim, e aquilo não é uma opinião que ela falou para a vizinha ou para um amigo, ou ela expressou o que ela pensa na mesa de um bar, aquilo se propaga. E a lei, eu acho que não consegue alcançar. Essa lesão é irreparável, porque fomenta ideias, né? Isso. Fomenta ideologias. Isso. Então, hoje, com a internet, eu acho que a propagação, a coisa se alastra com uma velocidade tão incrível e com efeitos tão incríveis, e eu acho que a lei não acompanha. Não. Você pode ser processado e tudo mais, mas não tem reparação possível. Deveria, na minha opinião, deveria haver, porque eu acho que você não pode dizer absolutamente tudo que pensa, na hora que pensa, do jeito que pensa, sem arcar com as consequências. Né? Porque senão a gente vai no extremo oposto da censura. Na censura não podia nada.
E agora meio que pode tudo, né? É aquele movimento pêndulo, né? A gente veio de lá, exatamente, de um momento de censura que não podia nada, mas de repente agora pode tudo, ficou escancarado, né? Pode violar a dignidade alheia e dizer que isso é uma forma de expressão da crença ou é uma forma de expressão da liberdade. A gente viu outro dia também uma polêmica com relação às biografias não autorizadas, né? O Roberto Carlos, aquela coisa toda. E se é uma pessoa pública ou se não é. Então, a gente está vendo que os problemas eles estão se multiplicando de uma forma descontrolada. E eu acho que a lei não está conseguindo atender. Sim, tem um filósofo que diz que todo extremo leva às origens de sua própria destruição. Então, se você vai totalmente para um lado ou totalmente para o outro, você está fadado à destruição. Eu acho que o problema, o centro dessa questão está no seguinte: o Estado ele tem um papel ambíguo. Ele tem que, por um lado, assegurar que a qualidade da programação seja decente, seja informativa, seja educativa. Então, para isso, ele teria que ter algum mecanismo de controle, porque se você deixar o mercado se autorregular, só vai passar o que agrada. E o que agrada, nós sabemos o que é. Né? Quais são os programas que têm maior audiência? O sensacionalista. O sensacionalista, aqui aparece bumbum, de bobagens. Da vida alheia, né? Da fofoca. É isso que o povo gosta. Né? Então, o que comanda hoje, o que passa na TV, o que deixa de passar na TV é o mercado. E o Estado, aquele artigo 221 que fala que o Estado deveria olhar pela programação, né, André? Isso. É letra morta. Não tem eficácia nenhuma. Não tem eficácia nenhuma. Não. Como é que você equilibra essa ambiguidade? A cultura, a educação, programas culturais, programas educativos, programas que envolvem expressões artísticas, a Constituição ela determina que deveria estar na programação. O próximo desse artigo, o artigo 220, ele fala que não pode haver monopólios nem oligopólios ligados à comunicação. A gente sabe que no Brasil há, né? Mesmo que veladamente, assim, na TV aberta nem tanto, mas na TV, que é TV a cabo, que é paga, tem 20 canais, 30 canais de uma única emissora, certo? Nesse sentido, o que eu imagino? O Estado, então, nesse caso aí, ele não vai agir como deixar livre, ele vai ter que agir. Né? Sim, porque ele não pode ser um comando negativo. Não pode ser um comando negativo. Ele tem que ter ação. Ele tem que ter ação, ele tem que agir. Por quê? Porque ele não está pensando só naquela liberdade de expressão, ele tem que pensar em toda a sociedade, o bem-estar da sociedade. Já que o Estado se comprometeu a garantir o bem de todos. Então, o que eu entendo? Que é cabível você determinar que haja programas educativos, culturais ou de expressões artísticas e determine uma verba específica para aquele programa. Claro que não pode ser exorbitante, porque aquela emissora pequena não vai poder. Mas talvez uma limitação. Isso, uma limitação. Tantas horas por dia. Tantas horas por dia. Se bem que também não sei se isso resolve, porque a TV Cultura só passa programa cultural dia e noite e ninguém assiste. Né? Eu acho que o buraco ainda é mais embaixo do que isso. Mas é porque é o que você falou, eu estava vendo uma entrevista do Kamal na televisão, a gente, na verdade, gosta, né, dessas coisas que promovem, de uma certa maneira, não exatamente o ódio, né, mas que promovem um furdunçozinho, né? E aí a gente fica falando, olha, que bom que não é na minha família, né? Que bom que eu não estou envolvido, olha, isso acontece com os outros, né? Não acontece comigo, não acontece na minha família, mas acontece na família do vizinho, né? E aí os programas culturais propriamente ditos, eles ficam a Deus dará, quase ninguém assiste, né? Porque realmente há uma tendência do brasileiro em parar e ver esse tipo de programa do mesmo jeito que o brasileiro para ver acidente, né? Fica esperando ver um corpo decapitado, né? Enfim, é uma coisa do brasileiro, que a gente acha que é só pacífico. Também eles fotografam e põem na rede, né? Sim, pedaços da pessoa. É uma coisa interessante isso. Gente, nós temos que dar uma paradinha. Antes nós vamos ver o que é que as pessoas na rua acham sobre o tema. E nós voltamos já já. Fique por aí.
Josiano, você que é jornalista, o que você acha sobre a liberdade de expressão? Ela deve ser absoluta? A gente como jornalista, a gente lida até com isso, com o limite dessa liberdade de expressão todo dia. Eu acho que ela tem que ser absoluta, sim, e tem que ser usada com responsabilidade. O que a gente vê hoje em dia é que essa liberdade de expressão, principalmente por causa da internet, todo mundo acaba falando o que pensa e às vezes isso acaba ferindo, atingindo outras pessoas, né? Eu acredito que a liberdade de expressão, ela tem um limite. Onde começa o limite do outro? Acredito que tem que ter a liberdade, sim. Esse negócio de você ser fiscalizado, ser acompanhado em todo o seu trabalho, tudo que você fala. Eu acho que já existe, no caso do rádio existe a censura, que fica um mês gravado, já é legal. Então não tem por que as pessoas ficarem policiando ou algum órgão, né? Muita gente vai começar a falar tudo o que pensa e aí não vai dar muito certo. Tudo deve ser sobrepesado quando há colisão dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Então temos que levar em conta sempre a liberdade de expressão juntamente com os outros princípios fundamentais previstos na Constituição, que são a honra, a imagem, entre outros. O direito de alguém vai aonde começa o de outra pessoa. E caso contrário, se não fosse assim, não daria nem para viver em sociedade. Quem fala o que quer, paga caro.